Vamos lá, irmãos. Seguindo aí. Não se pode estranhar, mas devemos fazer uma colocação que implica intensa responsabilidade para os pastores. Eles são, de fato, atalaias na igreja, para que nenhuma pessoa pereça na ignorância, por razão de alguma negligência. Por este motivo, o apóstolo Paulo passou a ter uma consciência solidificada dessa verdade. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Esse texto, normalmente, as pessoas pegam ele com muita radicalidade, né? Com muita radicalidade. Lógico que, louvado seja Deus, para todos aqueles que pregam o Evangelho com dedicação, mas esse ai aqui é um ai de Paulo, não é um ai de cada um de nós. É ai de Paulo por conta da consciência que ele tinha em relação às perseguições que ele teve em relação à igreja, né? Então, esse ai aqui, ai de mim se não pregar o Evangelho, é um ai dele. Não é um ai seu, não é um ai meu, certo? Mas se alguém quiser pegar esse ai para si, que pegue, né? Esse é um ai para Paulo. E Paulo cobra-se muito de si mesmo por conta das perseguições que ele tinha feito contra a igreja de Deus, né? Mas acho que o pastor tem que ter essa consciência da pregação. Diante desse exemplo está constituído o magnífico munus, ou minus. Você tem a tarefa, seria aí a nota, seria um dever obrigatório do indivíduo, um encargo, uma obrigação. O magnífico minus pastoral, em sua legítima natureza. O que os apóstolos fizeram ao mundo inteiro, cada pastor deve também fazer ao seu rebanho, para o qual foi designado. Irmãos, quando a gente trata dessa responsabilidade da pregação do Evangelho, eu acho que hoje a gente precisa fazer uma adaptação nesse mandado de Jesus em relação à pregação. A pregação do Evangelho, hoje, ela não dá mais para seguir a pregação do Evangelho na configuração antiga. Não dá para seguir mais. É positivo ainda? É positivo. A irmã Marina, por exemplo, eu tenho certeza que ela leva folheto, Jesus te ama e tal. Mas hoje, a tecnologia, ela vai desafiando a gente cada vez mais a não esperar só nessa questão do físico, do corpo físico, do tete a tete. Hoje em dia, é muito difícil, está muito mais difícil do que antes, as pessoas abrirem a porta para você falar para elas. Está mais difícil. Diga-se de passagem, as testemunhas de Jeová já não está batendo mais de porta em porta, está mandando cartinha, está mandando lá um envelopinho, coloca a nossa caixa de correio lá. É uma tática nova. Então a igreja precisa buscar novos métodos para a evangelização. A pregação do Evangelho hoje é um grande desafio para nós pastores, para a igreja de uma maneira como um todo. O pastor Gilberto, estava conversando com ele esses dias, ele como evangelista, ele disse: pastor, não dá mais para pregar o Evangelho daquele jeito de antes. Pastor? Ele próprio dizendo, não dá mais. Não funciona mais como antes. As pessoas já não param mais como antes. Então a gente precisa rever os conceitos. Hoje, tudo está... A pregação hoje está mais virtual do que a gente possa imaginar. A gente precisa acompanhar. Né? Você vê, onde você iria imaginar que você teria Bíblias em mangá, como um gibi, né? Antigamente a gente chamava gibi quadrinhos, né? Por que mangá hoje, Carlinhos? Japoneses, né? Para a esquerda. Sim. Pego para o Carlinhos é especialista em quadrinhos, né? Trabalha muito a questão do evangelismo a partir de quadrinhos, né? Ele tem um canal no YouTube, ele trabalha... O Carlinhos tem uma tática de evangelismo, pastor Gilberto. Uma tática de evangelismo no YouTube, no canal dele, de pregando Jesus a partir dos personagens da Marvel, da DC Comics e outros. Você vê, é um método.
Essa meninada, né? Quem aqui já assistiu Friends? Quem já assistiu? Não tenha vergonha. Friends, a sériezinha lá. Quem já assistiu pelo menos algum capítulo? Ninguém? Nunca? Nunca? Estados Unidos hoje é a série mais assistida pela meninada. Pela meninada. Friends. Quando o Friends nasceu, quando surgiu o Friends, era um negocinho muito inocente. Muito inocente. Se você pegar os primeiros capítulos, muito inocente. Mas com o tempo, ela virou uma série ideologizada. Totalmente ideologizada. Pela militância, pelas militâncias da vida aí. Em todos os aspectos. Da homossexualidade, do lesbianismo e etc. Uma pancada de coisa. Então você vê, se, por exemplo, a própria Disney. A Disney, ela é militante. Não é só... Hoje, a Disney em relação ao quando surgiu, né, carinho? Oi? É satanista. O Walt Disney é satanista. Mas você vê, quando começou, era mais pra meninado. Tipo Patinhas, Mickey, Minnie, né? Essa questão toda. Olha o que virou, o universo que virou a Disney. Fala, Carlinhos. Tem. Sim. Nerd, assim. E hoje é caríssimo, no mercado caro. Eu não gostava de ler. Eu, quando adolescente, jovem, não gostava de ler. Mas o meu irmão mais velho, ele gostava muito de ler gibi. Muito Marvel. Tio Patinhas, tal, desse como. Então eu lia muito gibi. No gibi eu lia. Mas assim, normal, assim, corrido, não lia. Então, eu aprendi muita coisa. O que eu aprendi foi mais essa questão. E hoje ainda é um ambiente... que a pregação funciona. Gente, quando o Bispo Macedo lançou essa questão de novelas bíblicas, eu cantei a bola antes dele começar a fazer. Dentro da casa do meu tio. Porque eu era novo convertido, e eu achava muito sem graça, assim, sabe? Tinha muita coisa, gostava muito de assistir filme, etc e tal. Falei, tio, por que não existe... no meio evangélico, tio, assim como existe novela, série, por que não faz isso de maneira evangélica? Acho que 2 anos depois que eu falei, o Macedo emplacou isso. Gente, ele está no mundo com as séries dele. 10 Mandamentos aí está no mundo. Países, etc, ganhando dinheiro demais, você vê. Lógico, sentido monetizando. Mas ele levou a Bíblia para muita gente. Hoje, Luiz Saião, que é um dos maiores teólogos brasileiros hoje, batista, estava para participar de uma entrevista na Record, justamente para trabalhar essas questões bíblicas também, porque ele é professor de hebraico, ele é um ótimo professor de hebraico, tradutor de Bíblia, a Bíblia Viva, século 21, a Almeida século 21, ele é tradutor de grego e de hebraico, é um homem que conhece demais. NVI também, é um baita teólogo. Então hoje, um dos maiores nomes na Batista hoje é Luiz Saião. Então a própria Record já está ali, ó. Por quê? Porque tem muita coisa que o pessoal da Record não sabe, no sentido arqueológico, no sentido hebraico, no sentido bíblico. Então, eles vão em busca desses caras que conhecem muito, para poder saber como tem que fazer a coisa. Eu estudei com um professor de hebraico, o professor Álvaro, que era assessor do pastor Luiz Saião, na editora Vida Nova, que é a editora Batista. Então, eles não são bestas. Agora, eu tenho vergonha, eu falo isso com vergonha. Sou assembleano, mas nesse sentido, nesse aspecto, eu tenho vergonha de ser assembleano. Por quê? A Assembleia de Deus demorou muito tempo para poder começar a fazer essas coisas. Você vê, a Assembleia de Deus tem muita Bíblia infantil, tem muita coisa boa, mas nessa parte de série, de filme, um canal só nosso, não tem. Não tem. E na área de evangelismo, a gente peca muito porque a pregação hoje ela é mais virtual do que a gente possa imaginar. Você não consegue falar com a pessoa na porta dela, ela não abre a porta para você, mas através de um canal no YouTube você chega, através do Instagram você chega, através da televisão você chega. A gente precisa se adequar. Pastores que pregam hoje, ou seja, o pastor Hernandes, a verdade, acho que é a Verdade e Vida, o programa dele, ele está na televisão, ó,
Muito tempo. Carlos Moisés, a Voz da Verdade, quando foi para a Rede TV, a 1000 por hora. A gente precisa se adequar. Não dá mais para pregar como antes. É o que eu falei na aula passada. A gente tem muito essa preocupação de pregar lá fora da maneira mais antiga, e as pessoas daqui de dentro a gente não discipula para poder mantê-las. A igreja precisa fazer essas duas coisas: manter os que estão aqui dentro, mas tentar modernizar esses métodos de pregação que a gente tem hoje. Fala, Miguel. Olha lá, porque a internet está tomando conta. Está tomando conta de tudo. YouTube, Instagram, está tomando conta de tudo. Logo, logo, TV vai se acabar. TV vai se acabar. Porque, você vê, o Brasil Paralelo está crescendo assustadoramente. O próprio The Chosen, que é uma sériezinha de graça, que eles fazem a partir de doação. Deus ajuda que eles continuem fazendo. Quem quiser evangelizar hoje, é só você mandar o link do The Chosen. Qualquer jovem, qualquer adolescente que quiser entender Bíblia, se assistir The Chosen, lê, assiste assim que entende tudo. Entendeu? É muito fácil. Quem é aqui, a meninada aí? Sara, Claudete, já assistiu The Chosen? Sua filha já? Já assistiu The Chosen? Aí, ó, não assistiu ainda. Tem que, manda o tem instalado. Mas, tem? Ela tá falando, e tem, pai? Eu não sabia. Mas tem. Igreja Batista tem, Luterana tem, Presbiteriana tem, Metodista tem. Lógico. Aqui em São Paulo, vai para o Pernambuco, vai para os outros estados. Tem igrejas Assembleia de Deus em outros estados que tem faculdade, tem hospital. Infelizmente no São Paulo que não tem essa visão, muito fraca. Eu fiz campanha para nós. Então, colégio bom é para os nossos filhos, para não ficar sofrendo lavagem cerebral nesses colégios aí onde só ensina porcaria. Aí, ó. Sim. Alfabetização, Marina. A senhora, por exemplo, quer terminar o colégio, quer aprender a ler melhor, isso, aquilo. Um monte de gente que às vezes quer fazer alfabetização. Por que a igreja não abre uma escolinha no espaço da igreja? Você vê, eu estou usando aqui o espaço da igreja para dar aula. Qual o problema você usar o espaço da igreja para dar um mobralzinho, um enseja, alfabetização para os irmãos que não sabem ler, num período que não tem culto? Usar o espaço da igreja para dar aula. Ação social, as pessoas vêm para dentro da igreja, espaço dentro da igreja, você começa com uma aula de língua portuguesa com oração. Ah, mas eu não sou crente, se você quiser estudar aqui, a gente vai começar com oração. E pronto, acabou. Já começa evangelizando. E aí começou a pregar. Aí eu leio a Bíblia em casa, a mensagem que eu quero pregar, que Deus deu em casa, eu medito e deixo a Bíblia na minha casa. Aí, ó. Ouve a palavra e sai abençoado. Tem vezes que Deus não aconteceu. Mas aí já é doutrina, né? Aí já é doutrina, né? Paulada, né, mano? Vamos lá. Calvino diz que é necessária esta política. Nenhum pastor esteja correndo de um lado para o outro, incerto, desordenado, deixando vagas as igrejas, buscando o conforto de si. O pastorado não é uma invenção humana, mas instituição do próprio Deus, como também é a igreja. Paulo e Barnabé instalaram líderes das igrejas para assumirem o governo e o cuidado das comunidades. Obviamente que devemos nos atentar para cada tipo de governo de cada denominação. Irmãos, eu sou muito crítico. As igrejas Assembleia de Deus hoje grande, por exemplo, pastores presidentes, recebem salário e tudo. Mas eu sou muito crítico nessa questão. Uma igreja com 100 membros, não consegue assalariar um pastor.
para que o pastor esteja disponível só para a igreja? Não consegue? Será que uma igreja, você vê, uma igreja de 100 membros, então, eu sei, uma igreja de 100 membros, 100 mesmo batizado, R$200 por mês, R$200 por mês, faz a conta aí, 100 vezes 200, quanto dá aí? 20 mil? É isso? 20 mil reais. Se a igreja tem templo próprio, não paga aluguel, já está livre disso. Água e luz, não dá 1.000 por mês. Alguns gastam, vamos dizer que gasta 5 e sobra 15 mil. Não dá para dar para o pastor um salário de 3, 4 mil reais para ele ficar só para a igreja? Orando pelo povo, fazendo sala pastoral, tendo tempo para orar, para jejuar, para ler Bíblia e ensinar o povo. Será que não consegue? Essa igreja com 100 membros, com um pastor dedicado, fazendo isso, essa igreja vai para 150 membros em 4 ou 5 anos. Ela só cresce. Agora, igrejas que não crescem de jeito nenhum, por quê? O pastor, às vezes aí, trabalha o dia inteiro. Pastor Eduardo, o senhor trabalha o dia inteiro, mexe com madeira. Tem madeiras que é pesado, compensados que tem que cortar, pesado. Chega em casa às vezes cansado, tem que preparar o ensino, tem que orar. Não dá tempo, pastor Gilberto agora está aposentado, mas quando antes trabalhava? Difícil. Chega em casa não dá tempo nem de ler um texto. Eu fui segundo pastor de obreiros, que chegava em casa, só jogava uma água no corpo, pegava o paletó e já ia para a igreja. Não tinha tempo de orar, não tinha tempo de ler um texto nem nada. Eu na época estava desempregado, eu era o segundo dele, então na maioria das vezes eu estava sempre com o sermão na agulha para poder pregar. Você percebia ele cansado no púlpito, era pedreiro, dia inteiro trabalhando com lata de concreto, bloco, isso aqui. Meu Deus do céu, não aguenta, gente. Aí quer que o pastor pregue com ânimo, com coragem, com aviva. Não tem avivamento que aguenta num corpo cansado. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Então a igreja precisa investir mais nesse sentido. A Assembleia de Deus erra muito nesse sentido. Eu não digo igrejas pequenas, igreja que tem 20 membros, 30 membros, no máximo você consegue dar uma prebenda, uma ajuda de custo. Mas igreja com 100 membros, gente, 80, 100 membros, não consegue assalariar um pastor. Para esse pastor se dedicar à própria igreja e orar pela igreja, fazer sala pastoral, aconselhamento e tudo. Não consegue visitar porque não dá tempo, por causa do trabalho. Um monte de gente com casamento arrebentado, problema na família, filho desviado. Aí o pastor não tem tempo. Lógico que não vai ter tempo mesmo. Não vai ter tempo mesmo. Por quê? Porque não tem tempo para orar. A igreja não vai ter qualidade, não vai ter espiritualidade elevada. Porque o próprio pastor não tem tempo para ele. Como é que vai ter tempo para a igreja? Essa parte é muito deficiente no nosso meio. Sim. É assim, mas aí tá, cara. Quando tem a convicção e tem a certeza, o carinho, e a igreja valoriza, investe nesse obreiro, a igreja cresce. É comum a igreja crescer. É lógico. Paulo disse, não atarás a boca do boi que debulha. Não dá para amarrar a boca do boi que está debulhando. Se ele está está rodando a moenda, você tem que dar para ele comer. Deixa cair algumas coisinhas lá, ele para um pouquinho, pega um pouco da semente que caiu ali, come, depois continua rodando e vai. Mas não dá para amarrar a boca do boi que debulha. Fala, pastor. Não é triste? Não é triste? Ele só vem para pregar 30 minutos, 40, 50 minutos e leva R$2.000 da igreja. Eu me desvio com essas coisas, fico desviado. E aí eu vou palestrar, pastor Felipe, eu fico até 5 horas da manhã, eu pesquiso 5, 6 livros, PowerPoint, levo o data show, isso, aquilo e tal, a pessoa vem lá, Deus abençoe, pastor, muito obrigado. É de desviar mesmo, dá parque espiritual na gente, a gente fica, pelo amor de Deus. Não valoriza o que a gente faz, não valoriza. Aí você vai em algumas igrejas por aí, você vai dar curso para as pessoas, quanto que é, pastor? É tanto, e vai lá e paga. Agora o cara vem, prega 40 mensagens que ele já pregou em um monte de lugar por aí, ele nem orou em nada, ele só vai lá e avisa, e lá, selfiezinha, 15 almas no altar. Nós criamos essa raça ruim. A gente gera essa raça ruim,
e depois a gente se arrepende. Aí, ó, Paulo Marcelo está aí fazendo videozinhos aí, querendo abrir escolas teológicas para pastores progressistas. Pastores que têm uma visão um pouco mais diferente de evangelho, mas ainda dá a receita. Mas não coloca progressista, coloca um nome diferente para eles não pensar que é uma escola meio diferente, que é teologia liberal, que é teologia da libertação, porque senão eles não vão querer estudar. Paulo Marcelo foi criado onde? Camboriú. Raça ruim que a igreja cria. Aí a gente dá dinheiro para eles ainda. E muito, né? Sim, tem muita gente boa, tem muita gente honesta, tem. Sim, mas a maioria só suga, só. Mas aí tá, existe essa incompatibilidade. Peraí, um pastor que está aqui, no mês, só no aniversário dele, uma vez por ano, é que se faz um envelopinho e dá para ele de presente. No mês inteirinho, não dá R$100 para ajudar na gasolina, não dá R$200, aí o pregador numa festividade, da mocidade é um, da adolescente é outro, círculo de oração é outro, grupo do varão é outro, só falta fazer grupo pet também hoje em dia na igreja, né? Logo tem grupo pet, dos auau, dos miau da vida, né? Aí chama os pregador, por mês, por ano, quanto que não dá uma somatória? Agora o pastor que rala, que tira dinheiro do bolso para colocar gasolina, às vezes leva até os irmãos em casa, às vezes depois do culto, não valoriza. Eu fico desviado com essas coisas. E largo a língua mesmo, não quero nem saber. Largo a língua mesmo. Por quê? Porque está errado, não existe valorização. Infelizmente. É a raça ruim que a gente cria. Que horas são? 9 e 10 horas, pô. 15 minutos, vamos lá. A vocação como base dos ofícios. João Calvino afirma que se a igreja colocasse pessoas inquietas e turbulentas, por exemplo, para ensinar ou governar, haveria muitas dificuldades. Por isso, tomou precauções em relação ao ofício público público para que nenhuma pessoa assumisse algum cargo sem a devida chamada ou vocação. Se não tiver chamada, se não tiver vocação, não vai dar certo. Não vai dar certo. O profissional só vai ficar de olho no dinheiro. Mas o que tem vocação, independentemente do dinheiro, ele está lá. Ele está lá, porque ele faz por amor. Não é que não tem que se valorizar, mas ele vai fazer por amor, ele vai estar lá de qualquer jeito. Se tiver que ir a pé, ele vai. Pode ser longe, mas ele vai. Eu convivi com muitas pessoas assim. Eu fiz isso muito, porque é vocação. Quem tem vocação, tem amor, tem piedade, faz com prazer, chora porque quer ver a obra de Deus ir adiante. Então tem que ter vocação. Se não tiver vocação, esquece. Ah, mas ele fala bem. Ah, ele tem um traquejo. Não importa, se não tiver vocação, não consagra que não vai dar certo. Vai padecer, vai ter trabalho, não vai dar certo. Por exemplo, para que alguém seja ministro da igreja, importa ser chamado por Deus. Por Deus. Se não foi chamado concomitantemente, causará transtornos. E isso constituirá grande imprudência. Qualquer que ouse contrariar a natureza da vocação. Sobre a doutrina da vocação ministerial, Calvino trata de um duplo chamado. Vocação interior e vocação exterior. Vamos entender. A primeira é a vocação secreta, que cada um tem dentro de si, cônscio diante de Deus. Você tem consciência da sua vocação? Você sabe qual é a sua vocação? O que arde aí dentro? Sim, senhora, sou Gilberto, área de terapia familiar. O que arde aí dentro? O que arde aí? O que arde? Isso é a vocação interior. Primeiro é isso. Você tem que ter certeza do que arde aí dentro. Se você me tirar isso aqui, ó, isso aqui você me mata. Se você tirar isso aqui de mim, você me mata. Porque isso aqui é minha chamada, aqui é minha vocação. Aqui está a minha paixão. É a minha praia. Os livros, para mim, eles falam comigo. Mesmo fechado, eles falam comigo. Eu fico assim, ó, quando vejo um livro novo, eu começo a tremer. Eu tenho que me conter. Porque eu saio comprando tudo.
O Isaac frequenta a minha casa de vez em quando nos Black Friday da vida aí eu passo mal. Eu falo, meu Deus do céu, deixa eu ver quanto cartão ainda tem limite e tal. Eu acabo com tudo. Vocês verem em casa, Isaac frequenta em casa, tem 5 sapateiras de livro lá cheia, na estante. Minha irmã teve esses dias com 2 coleções de filosofia e comprando mais. Eu amo isso, amo de paixão, amo de paixão. Meu tio, e eu herdei, você vê, é tão interessante que isso é muito de família. Minha mãe é a mesma coisa. Você chegar em casa, minha mãe é semi-analfabeta. Vai voltar a frequentar a aula, semi-analfabeta. Tem a biblioteca dela lá, frequenta, a professora de escola dominical, vai começar a dar aula para as crianças de novo, tal. Meu tio, fiquei com vergonha do meu tio hoje. Quem aqui está fazendo faculdade? Levanta a mão. Alguém? Ninguém. Quem aqui está fazendo pós-graduação? Ninguém. Quem aqui está fazendo alguns cursos técnicos? Técnico. Fazendo. Para nossa vergonha, o meu tio, acho que está com 77 anos de idade, se não me engano, está fazendo 6 pós-graduação de uma vez e um bacharelado em teologia de serviço social. Ele é hoje, na idade dele, é a pessoa que mais tem graduação no Brasil. O cara me conheceu. Porque a pessoa que está escrevendo 6 livros ao mesmo tempo, está fazendo 6 pós-graduação e um bacharelado em serviço social. Terminou uma pós-graduação sábado. Tudo na área de psicologia, psicanálise, todas essas questões difíceis. Ano que vem a gente vai fazer um intensivão aqui com ele aqui, na área de aconselhamento e terapia familiar. Está estudando demais. Gente, arrebente com o tempo, senão o tempo vai te arrebentar. Ele é dono de casa, porque a minha tia faz hemodiálise, não consegue fazer força nenhuma. É ele que lava a roupa, é ele que cozinha, é ele que passa, ele faz tudo. E tem 2 filhos. Ele lê em 8 dias. A Bíblia inteira em 8 dias. Hoje eu tenho vergonha do meu tio. Meu tio é a minha inspiração. O Kevin teve lá um dia lá e até falou, ficou assim, pastor, o senhor é a versão jovem do teu tio. Você é uma cópia do seu tio. O jeito dele falar, tudo isso, aquilo. Meu tio é meu mestre, é meu pai. É o meu segundo pai, é o meu mestre. O que eu posso fazer, eu faço. Quero trazer ele no que vem. Hoje mesmo estava cobrando ele, tio, tem que escrever, tio. O que está escrevendo? Está escrevendo. Estou com 6 livros no prelo, 6 livros. Está faltando gente para diagramação, está faltando gente para poder bancar, tem uma Bíblia de estudo pronta, está faltando gente que possa investir na gente. Tem uma Bíblia de estudo pronta, Bíblia inteira comentada. De estudo pronto. O Abel conheceu também, 77 anos de idade. O que você está fazendo da vida? Lembra, Mário, quando os cabelos ainda estavam pretinho? Lembra? Está branco agora. Tem que estudar. Arrebente com o tempo, senão o tempo vai te arrebentar. Se você não marcar o tempo vai te marcar. Quem estuda, vive o futuro no presente. Quem não estuda, até o seu presente é passado. Não falo isso com vaidade. Não é vaidade não. Isaac está aí, ó. Está com bacharelado em teologia, que a gente cutucou ele. Depois o meu tio também pegou no pé dele e tal. Está com uma pós-graduação. Também você fez o quê, Isaac? Ciência da religião, né? A sua pós? Já pós-graduado em ciência da religião também, porque a gente pega no pé. Leandrão está atrasado. Peguei no pé dele ontem. Está atrasado. Profissionalmente já está resolvido. Agora precisa estudar. Na área de teologia também. Meninada aí, gente tem que estudar. Pastor Gilberto, está ardendo família aí, não está? Está ardendo palestra familiar. Estudar, pastor Gilberto. Investir. Pegar curso aí, vamos fazer curso. Marque o tempo, porque senão o tempo vai te marcar. Vai te marcar. Você vai olhar para trás e falar, meu Deus, eu podia ter estudado mais. Eu podia ter feito mais. Leia. Mas eu não tenho tempo, pastor. Você tem tempo para assistir televisão? Você tem tempo para o TikTok? Você tem tempo para um monte de coisa. 15 minutos por dia. Meu professor Shigeyugi Nagasaki, de repente ele nos assiste, de vez em quando está assistindo aí. Meu professor católico, professor de grego e de hebraico, é meu mestre na área de línguas. Histórico crítico. Ele disse, Davi, qualquer língua do mundo você aprende em 15 minutos por dia. Metódico, organizado, previsível. Shigeyugi Nagasaki, tradutor de Bíblia, da Paulus. Ele, Antônio Friso, também meu mestre, em hebraico e grego. 15 minutos por dia, você aprende qualquer língua do mundo, por mais difícil que ela seja. É pouco? É pouco? O que você está fazendo? O que arde aí dentro aí? O que arde aí?
Deixa o Espírito Santo de Deus incendiar mais. Se está ardendo, a minha oração agora é essa: Senhor, coloca mais fogo nessa chama que já está acesa. E desperta para o estudo, desperta para a oração. Clame a Ele: Senhor, faz arder mais aqui. Pega de novo o testemunho do Billy Graham. Que oração? Para a gente ver se a gente conclui nisso aí. Depois a gente vai nobreza de atitude. Só para a gente concluir. Billy Graham, na excursão lá na Inglaterra, com a professora dele, foram visitar a casa de John Wesley. A casa de John Wesley virou um museu, um dos maiores avivalistas do mundo e da Inglaterra. Ele mudou a história da Inglaterra, não só no sentido de evangelho, mas no sentido moral, ético também. Billy Graham, visitando lá. Daqui a pouco o Billy Graham se some. O Billy Graham sumiu. Cadê o Billy Graham? Menininho, tal, mais crente, batista, tal. Acharam o Billy Graham no quarto que o John Wesley dormia. E lá estava o tapete de John Wesley e duas marcas, onde John Wesley dobrava o joelho direto ali. Ficou as marcas do joelho de John Wesley no carpete. E o Billy Graham, de joelhinho, menino, criança, de joelho lá, na mesma marquinha lá. Colocou os dois joelhinhos naquela marcona grande e disse: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Clamando, pedindo, assim como o Senhor fez com John Wesley, o homem tirado do fogo, o homem que incendiou a Inglaterra, o homem que fez os botequins, os boates fechados da Inglaterra, o homem que incendiou a Inglaterra com o Evangelho, Senhor, que abandonou, foi expulso da igreja anglicana e tudo, mas que mudou a história da Inglaterra. Ele clamou: Senhor, faz de novo através de mim, faz de novo. Uma criança. Quem Billy Graham se tornou? Nos Estados Unidos? O maior ganhador de alma do século XIX. Século XIX, 20. Nós estamos no 21? 21, século 20. Maior ganhador de alma do século XX, Billy Graham. Um dos maiores pregadores de multidões nos Estados Unidos. Deus ouviu a oração dele. Ardeu na alma dele. Quem é que não conhece Billy Graham? Quem é que não conhece os institutos Billy Graham? Franklin Graham, a filha dele, está lá nos Estados Unidos. O instituto existe até hoje. Deus fez de novo. Mas a gente precisa pedir, precisa clamar. E não correr do que Deus quer da gente. Ontem, estava em casa, eu e a minha esposa. Foi ontem. Não, no sábado. Sábado, em casa. Minha mãe foi para poder cuidar da minha esposa, para mim vindo para o feirão. 11 horas da manhã, eu e minha esposa sentados na cama, tinham acordado já, tomado café, tomado os remédios dela. 10h30 toma um remédio e tal. E sentados, começamos a ouvir. Vamos ouvir. Eu coloquei uns louvorzinhos lá de Voz da Verdade para ouvir, os louvores antigos da nossa época. Eis que vejo os céus abertos, né? Além do rio azul. Essas coisinhas antigas. Só velho de 50 anos igual eu que já está, que ouve, né? E começamos a sentir a presença de Deus juntos. Eu não aguentei. Começo a chorar quando ouço esses louvores antigos e começamos a sentir a presença de Deus junto. Eu e ela chorando, falou: filha, Deus vai te curar. Deus vai te abençoar. Você vai ser restaurada a sua saúde, se Deus quiser. Vamos ajudar esse povo, filha. Vamos falar de Deus para esse povo. Vamos ajudar esse povo. Vamos ensinar esse povo, amor. A gente precisa ajudar esse povo. O povo está precisando da nossa ajuda, amor. Aí a minha mãe chegou, eram as 11h30 mais ou menos. Saímos do quarto com os olhos todos avermelhados, chorando, sentindo a presença de Deus. Por quê? O que arde nas nossas almas é a satisfação de Deus nos vocacionar, de nos chamar e dizer poder, e de eu poder ouvir a voz do Senhor para mim. Davi, você é útil para mim. Fabiana, você é útil para mim. Então eu te chamei, vem. Carlinho, você é útil para mim, Carlinho, vem. Mas você precisa dizer sim. Você precisa aceitar. Você precisa deixar essa chama arder. Abraçar a causa, abraçar a vocação, abraçar o chamado e acreditar que Deus, Ele ainda pode fazer de novo. Ele pode. Quem sou eu? Não sei nada. Essa menina como Larissa, a mãe dela contou um testemunho para mim ontem aqui, não quero nem contar porque senão eu vou começar a chorar, que eu fiquei extasiado. A Larissa quietinha aqui, não sabia de nada, e a Larissa, a mãe dela, eu conheço a mãe dela já de longa data, preguei na igreja deles um monte de vezes, dei palestra, dei ensinamento lá,
O primeiro pastor da sua mãe foi meu aluno durante muito tempo, pastor Odilon. Nem sabia. E a Larissa está aqui, eu nem sabia disso. É fruto indiretamente do nosso trabalho já lá atrás. Lá atrás. A gente vê a Larissa aqui, a Sara, Claudete, o Kevin, alegria vê-los aqui. Esses meninos são respostas de Deus. São respostas de Deus. São respostas de Deus. Vocês são respostas de Deus. Tem muita gente se fazendo surdo, se fazendo indiferente, mas vocês são respostas de Deus às nossas orações. E nós acreditamos que vocês serão as vozes que vão gritar amanhã no nosso lugar. Mas vocês precisam dizer sim, entender. É árduo, é difícil. Como dói. Às vezes a gente sangra. Muitos dizendo, Davi, como é que você consegue? Eu consigo porque a graça de Deus está sobre nós. Eu vejo o Isaac, o tanto que esse menino nos ajuda. Isaac é um filho para nós. Leandro, hoje eu recebi a mensagem do Romilson. Algumas pessoas aqui conhecem o Romilson. O Romilson veio para cá, ele tinha 13 anos, era mais novo do que eu com vocês. Não tinha pai, eu se tornei o pai do Romilson. Hoje, ele mandou uma mensagem para mim que encheu o meu coração de alegria. Hoje o Romilson é mestrando em engenharia. Ele é mestrando em engenharia, está terminando o mestrado. Hoje o Romilson é escritor, ele é especialista na área de pedrisco, na área de concretagem. Especialista. Tem um livro escrito hoje, está editado pela Amazon e tudo, aí sendo vendido aí. Hoje o Romilson é professor de teologia da Escola Teológica do Ezequiel Soares. Uma referência no Brasil, Ezequiel Soares. Eu vejo o Romilson hoje casado, bem resolvido. Todos os nossos conselhos foram acatados pelo Romilson. E hoje eu recebi a notícia. Por consideração, ele disse, Davi, o seu netinho já está com 5 meses. Porque ele considera como pai. Pelo tanto que a gente fez, hoje é fruto do nosso trabalho. Romilson casado, bem resolvido, vai ter um filhinho agora, está com o Noah. O Noah está com 5 meses, seu netinho vai estar saudável, netinho por consideração. Irmãos, isso enche o nosso coração de alegria. É o fruto do nosso trabalho. Então, por mais duro que seja, por mais penoso que seja hoje, eu sei que não é fácil, pastor Felipe, às vezes abandona a empresa, abandona o trabalho, para poder se doar para a igreja. Eu sei que não é fácil. Mas o salário que vem do Senhor é muito maior do que o dinheiro pode pagar. O que eu recebo de recompensa de Deus todos os dias não está escrito. De ver o que Deus tem feito através do nosso trabalho. Então não diga não para Deus. Diga sim. Se doe para Deus. Deixe Deus fazer através de você. Dobre o seu joelho pela fé nesta noite para concluir a nossa aula. Entre no quarto de John Wesley hoje. Veja lá as 2 marcas do joelho de John Wesley. Põe o teu joelho lá e diga, Senhor, faz de novo. Faz de novo através de mim, Senhor, porque eu quero ser esse canal para você. Deus quer fazer através de você. Todas as mudanças que você espera, primeiro começa com você. Você tem que ser o primeiro a permitir que essa mudança aconteça, porque senão o negócio não acontece. Mas não desista. Não retroceda. Eu sei que não é fácil. Se vocês veem a minha esposa da maneira como ela está bem agora, mas chegou muito, olha, irmãos, no segundo dia eu chorava escondido. Eu chorava escondido no outro cômodo para não chorar perto dela. De ver a minha esposa daquele jeito. Hoje ela está bem, está começando já a ficar fortinha. É a minha alegria, a minha felicidade ela. Todos os dias eu digo para ela, eu a amo hoje mais do que nunca. Mas não é fácil. O chamado não é fácil, mas o Senhor, a recompensa que vem de Deus, ela é maior do que o dinheiro possa pagar. Então não diga não para Deus. Faça o seu melhor. Se dedique. Invista na obra do Senhor. Leia, estude, invista, faça tudo o que você puder. Mantelma, não é tarde estudar, Mantelma. Você é uma mulher muito inteligente, não dá para estudar presencial. Não fez faculdade ainda, faça uma faculdade. Quem não fez uma faculdade, você já está atrasado. Faça uma faculdade. Ah, não terminei nenhum colégio. Termine o colégio. Faça a distância. Não tem jeito. Ah, eu não consigo. Consegue. Deus é na tua vida. Arrebente com o tempo. Lá na frente,
você vai se lembrar do que eu disse para você. E você vai agradecer, Senhor. Te agradeço, Senhor, por ter usado o pastor Davi. Porque não dá para admitir. A igreja precisa de você. Mas nós precisamos nos qualificar para nos doarmos com mais qualidade para a igreja hoje. Tem muita gente que quer fazer, mas não tem qualidade. Não tem capacitação. Não faz de maneira hábil. Então não adianta. Se você não sabe fazer, senta para aprender a fazer. Aprenda. Frequente a escola. E Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe vocês. Não leve em consideração esse término de aula dessa maneira. Aula é aula, né? Emoção é emoção, mas eu não consigo suportar, porque a gente precisa deixar extravasar um pouco dessa graça que está em nós para fora, porque senão a gente explode. Mas que Deus abençoe você. Pastor Rafael, vai firme, Pastor Rafael. Eu sei que não é fácil também para o senhor. Pastor Rafael, com essa deficiência dele, foi parar lá na Rocinha, no Rio de Janeiro. Nem sabia que era lá o convite. Foi parar lá na Rocinha para pregar lá. Foi para uma casa que nem condições de receber ele na casa tinha. Ele falou, deixei meu cartão em casa, senão ia fazer compra para esse povo tudo. Não tinha nem comida para servir, mas estava lá. E Deus falou, não falou, pastor Rafael? Deus falou, a obra foi feita. Eu até fiquei preocupado com ele, não foi, Alex? Como é que o pastor Rafael vai voltar? Foi sem ninguém, foi sozinho. Não tem limite. Você tem visão, tem perna, tem tudo e não consegue fazer? Pelo amor de Deus, gente. Tenha vergonha de si mesmo nesse sentido? Precisamos arrebentar esse tempo aí? Conclui aqui, Isaac. Olha só.